Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo pelo portal Roma News, pelo Facebook e pelo YouTube. E a partir de agora, tudo que é polêmica na internet vira notícia aqui no Hashtag News. Esse é o nosso novo quadro aqui nas redes sociais e na TV, mostrando que o portal Roma News sempre está conectado com os assuntos do seu interesse. Por isso o Hashtag News precisa da sua participação através dos comentários que você envia pelo nosso WhatsApp. Anote aí o número 99385 1113. As mulheres são uma das grandes barreiras para a candidatura de Jair Bolsonaro do PSL à presidência da República. Entre elas, o índice de rejeição ao capitão da reserva é alto, gira em torno de 50%, segundo as pesquisas. No mês que antecede a votação de 7 de outubro, uma mobilização virtual promete agitar esses últimos dias. Dois grupos, de um lado, mulheres unidas contra Bolsonaro, do outro, mulheres com Bolsonaro. Recebemos em nossos estúdios Ananda Oeiras, professora de Geografia, e Flávia Carvalho, professora de Matemática. Sejam muito bem-vindas, Ananda e Flávia. Por que não votar em Jair Bolsonaro? Bom, primeiramente, nós demoramos muito para sair de um período de ditadura militar. E apoiar um candidato que nitidamente defende o regime militar, defende que mulheres devam ganhar menos que homens, pelo simples fato de gerir uma criança, no caso de estar grávida, é inadmissível, porque nós mulheres, nós precisamos de uma grande luta que não foi de hoje para conseguir o que hoje nós temos. Então, deixar e baixar a cabeça para um candidato misógino não é o nosso papel no momento. Obrigado, Ananda. Flávia, por que votar em Jair Bolsonaro? Bom, decidi votar em Jair Bolsonaro porque ele é um candidato que é a favor da família, como eu sou. Ele é um dos pouquíssimos candidatos honestos que nós temos nos dias de hoje. Muito raro, inclusive, encontrar um candidato honesto. E porque ele defende a luta contra a violência, que é um dos nossos maiores problemas na sociedade. Dentre vários outros fatores, mas acredito que esses são os valores que mais me fizeram votar no Bolsonaro. Ok, nós separamos algumas frases ditas por ele, tá? Sim. Nós constatamos a veracidade dessas frases, então eu vou sempre dizer a frase e o ano e aonde ele disse essa frase. A primeira nós vamos chamar aqui no telão. Ele disse, mulher deve ganhar salário menor porque engravida. Quando ela voltar da licença maternidade, vai ter mais um mês de férias, ou seja, trabalhou 5 meses em um ano. Esse depoimento foi dado por ele em entrevista ao jornal Zero Hora, em fevereiro de 2015. Vamos lá, Flávia. Eu queria que você comentasse sobre, justamente você falou ainda há pouco, mas aí eu quero ouvir. Flávia, o que você acha desse depoimento do seu candidato? Bom, primeiro que esse depoimento foi um dado que ele tirou de uma pesquisa, que mulheres ganham menos que homens por engravidarem, não foi uma opinião dele. E, inclusive, recentemente ele teve no Jornal Nacional, ele falou que a CLT garante os direitos para todas as pessoas, não é só para homens nem só para mulheres. Então, CLT é um direito garantido nosso, ele não pode tirar isso da Constituição. Entendi. Certo? Ananda? Bom, primeiramente que ele realmente falou isso, foi nítido, é um posicionamento dele. E esse não foi o único, ele sempre tem, em uma entrevista e outra, ele solta algo porque não é algo que ele tenta esconder, mas ele é assim. Ele prega algo que as mulheres, elas são inferiores aos homens. Então, de acordo com os dados dele, a mulher trabalha 5 meses, mas ela vai ter filho todos os anos? Cada ano vai ter um filho? Porque até onde eu sei, a taxa de natalidade ela tem diminuído. Porque jovens como nós, na nossa idade, de 25 anos, 24 anos, não temos filhos até hoje. Quer dizer que eu vou ganhar menos pelo simples fato de poder engravidar um dia, mesmo que seja um filho. Tá, você acha que esse depoimento dele fez com que as mulheres, mesmo as que são contra e as que são a favor, criassem um tipo de polêmica em cima desse depoimento dele? Nem necessariamente em cima desse depoimento, mas dele em si, porque esse não foi o único. Por exemplo, falar que uma mulher, você não merece, não lhe estupro porque você não merece ser estuprada. É outro tipo de frase que em um país como o Brasil, onde milhares de mulheres são abusadas,
um tipo de frase dessa repercutir na mídia da maneira que repercutiu é inadmissível para um candidato que quer vir a ser presidente do Brasil. Flávia? Posso falar? Pode, claro. Essa frase foi relativa a Maria do Rosário. E todo mundo sabe que ela estava defendendo o caso Champinha. Ou seja, foi um rapaz, um menor de idade, que estuprou uma moça por 5 dias consecutivos e depois degolou a mulher na frente do namorado. E a Maria do Rosário estava defendendo ele, porque estava dizendo que ele era vítima da sociedade. E ele falou isso numa discussão calorosa ali. Ela chamou ele de estuprador. Ela falou, você é culpado disso, você é um estuprador. Ele falou, não te estupraria porque tu não merece. Numa discussão calorosa. Pois é, essa seria a nossa segunda frase, né? Como vocês já entraram, mas eu vou passar aqui, por favor, Gitano, Rodrigo, vamos colocar aqui a segunda. Não te estupro porque você não merece. Essa frase foi para a deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, em dezembro de 2014. Mas como já ela entrou, ela vai acabar de falar, aí eu já passo para você, Ananda, por favor, Flávia. Inclusive, as pessoas tentam pegar frases isoladas do candidato justamente para tentar denegrir a imagem dele, para tentar fazer as pessoas se voltarem contra ele. Mas um caso desse é um caso pavoroso. Gente, um estuprador, a mulher estava defendendo um estuprador que estuprou uma menina por 5 dias consecutivos e degolou a garota. E justamente as causas dos direitos humanos, que eles falam ser causas dos direitos humanos, estava defendendo o bandido. É um caso que é inadmissível. E ele é contra as mulheres porque ele estava defendendo a garota? Mas violência gera violência? Lógico que não. Uma coisa é violência, outra coisa é você punir pessoas com leis. Tá, mas aí, no caso, cabe ao judiciário aplicar a lei, não é? Exatamente. Ela não estava aplicando a lei. No caso, ela estava defendendo o bandido. Ok. Ananda? Então, quando ele fala, eu não estupraria porque você não merece ser estuprada, significa que ela não merece, mas outra merece. É como se transferisse dela para outra. Você não porque você é petista, porque você é de esquerda, como eles rotulam comunista, que é algo que nunca existiu no Brasil, nem comunismo e nem socialismo. E é algo que eles rotulam para quê? Para deixar a mulher à margem. Essa é a questão. A questão não é o que ele estava defendendo, mas o que ele expôs naquele momento. É algo muito forte, é algo incorreto, independente da circunstância, independente de que ela estaria ou não defendendo. É algo incorreto de se dizer. Violência gera violência? Sim. Sempre. Não é à toa que ele chegou... É porque assim, agora, com toda essa repercussão de ele ter levado uma facada, no Acre ele disse, vamos metralhar todos esses petistas aqui. E quando, aí nesse caso para ele isso não é propagar ódio, mas é ódio quando o atacam. Ou seja, não é ódio meu contra os outros, mas dos outros contra mim sim. Então acaba que gera violência. Ele propagou isso, então infelizmente não concordo, acredito que a derrota ela tem que ser nas urnas, mas infelizmente ele instigou a que isso acontecesse. Agora eu vou fazer uma pergunta para as duas que não está aqui, mas é só pegando esse gancho. Você acha que essa mobilização toda na internet, que saiu das redes sociais, né, foram feitos grupos, tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no WhatsApp, e viralizou aí, vocês acham que as mulheres, hoje elas podem decidir essas eleições de 2018? Quero começar aqui com a Flávia. Olha, eu não gostaria de me direcionar só com as mulheres. Eu acho que a nação como um todo, ela merece decidir o futuro da sua nação. Até porque nós estamos numa democracia. Não é só mulher que decide, não é só homem que decide. Todos. Mas como nós somos maioria, a mulher é maioria no Brasil, na verdade, acredito que sim, elas podem decidir as eleições. Porque antes, como a Ananda falou, a mulher, às vezes, ela ia votar. Claro, é uma obrigação, é lei, né? Você tem que votar. Mas é aquela coisa, parece que a mulher hoje ela está mais participativa. Sim. Né? Então, você acha que isso pode acabar atrapalhando? Você acha que isso vai definir o voto? A mulher indo votar? Com essa mobilização toda que saiu das redes sociais e agora vai até as ruas? Olha, eu acredito que todos nós podemos decidir o voto. E eu acredito que não é por causa de uma frase ou de outra que o voto será definido. Eu acho que todas as notícias que chegam até nós a gente tem que procurar pesquisar, saber em qual contexto aquela frase foi lançada. Porque até, por exemplo, se você pegar uma frase isolada na Bíblia, não quer dizer exatamente aquilo que está dizendo aquela frase. Às vezes tem todo um contexto.
É exatamente a frase de qualquer pessoa. Eu posso falar uma frase na rua que vai agredir alguém, mas, sei lá, eu estava num momento de raiva. Entendeu? Mas aquele momento de raiva você pode acabar executando. É por isso que a maioria dos casos de feminicídios hoje, você está com raiva, você faz, e depois quando você volta para si, você diz, aquele momento de raiva me fez fazer isso. Então você acaba justificando um erro pelo outro, o que você realmente não pode. Primeiro, não estou te dizendo que é errado, que é certo. Entendo. Né? Posso falar sobre feminicídio? Bom, feminicídio, gente, para quem não sabe, é um crime cometido por uma mulher por ela ser mulher. Por exemplo, na China, um casal só pode ter um filho por casal, porque a população é muito grande. Então, quando nasce mulher, aquele casal pode matar uma criança. Aquilo ali é feminicídio. Na Índia, por exemplo, quando uma mulher é estuprada, para ela denunciar, ela tem que ter 2 testemunhas e as 2 testemunhas têm que ser homens. Tem que ser 2 homens. Ou seja, quando a mulher é estuprada e ela não tem 2 testemunhas homens, quem vai sofrer as consequências é ela. E muitas vezes eles matam as mulheres. Isso é feminicídio. Agora, crime passional, me desculpe, não é feminicídio. Crime passional é você matar por ciúme. Ciúme é crime? Matar por ciúme é crime? Claro, mas não é incluído nesse quadro de crime, entendeu? Não é feminicídio. Quiseram implantar uma palavra que não está fazendo jus àquela palavra, entendeu? Entendi. Vamos lá agora, Nanda. Você pode só refazer. Você acha que essa mobilização que saiu das redes sociais hoje vai até as ruas, a mulher hoje está mais envolvida com a política e ela pode decidir esse voto? Sim, hoje no Facebook existe um grupo onde existem 2.400.000 mulheres. E é um grupo que já foi hackeado várias vezes por eleitores do Bolsonaro. E simplesmente tiveram o prazer de colocar no grupo que é Bolsonaro 2018. Ou seja, era um homem, porque ele mostrou, tentando coagir mulheres. Então, quanto mais se tenta coagir mulheres, é como surgiu um lema, não mexa no formigueiro se você não pode dar conta dele. Então, quanto mais eles mexem, mais a gente consegue trazer outras mulheres. Por quê? A sociedade ela é patriarcal. Eu sei porque eu fui criada num lar onde eu tinha que obedecer ao meu marido, isso. Mas assim, hoje essas barreiras elas estão sendo quebradas. Isso não é falta de respeito. Isso é o quê? Isso é igualdade. É isso que a gente quer. A gente quer estar igual, a gente quer ser escutada da mesma maneira, a gente quer cobrar as mesmas coisas, ter os mesmos direitos como cidadãos e não como homem acima da mulher. Ok, obrigado. A gente vai dar uma pausa rapidinho para ler os nossos comentários. A gente agradece a você. Continue nos passando o WhatsApp, que é 99385-1113. O Leonardo Bittencourt diz, #ele não, ele nunca. A Rayane Falcão diz, ele não, ele nunca. O Júnior Matos, esse é o meu presidente. E Vanessa Borges, Bolsonaro me representa. Vamos para nossa terceira frase aqui no telão, por favor. Ele disse, fui no quilombo, o afrodescendente mais leve lá passava de 7 arrobas. Nem para procriador ele serve mais. Foi dito por ele em palestra no Clube da Hebraica, no Rio, em abril de 2017. Ananda. E por incrível que pareça, com essa afirmação, ele ainda foi inocentado no caso de racismo. Porque se isso não é racismo, eu sinceramente não sei mais o que é racismo. Porque alguém se referir desse jeito a um quilombola, que por sinal os quilombolas e os índios, eles têm terras, né, determinadas a eles. E é outra coisa que este que é candidato à presidência da República, ele acredita que as terras dos quilombolas e dos índios não devem ser deles, que são 2 pessoas vagabundas, são 2 tipos de pessoas vagabundas, quilombolas e indígenas. Então a gente consegue ver que foi e a pior parte é que ele falou isso em tom de brincadeira, como se isso fosse brincadeira. As pessoas dizem, mas o mundo está ficando chato. Não é chato, a gente só está acordando do que é nosso direito e que a gente está sendo atingido há muito tempo. E há muito tempo estamos calados. E hoje a gente não está mais. A gente não aguenta mais, por isso que nós falamos. Obrigado, Flávia. Bom, falar de quilombola não é falar de negro, tá? São 2 coisas diferentes. Nem todo negro é quilombola. E, assim, como é que funciona um quilombo? As pessoas estão lá numa terra cedida pelo governo, mas as pessoas não podem trabalhar, não podem plantar e colher naquela terra, elas não podem comprar e vender naquela terra. Elas têm que ser literalmente sustentadas pelo governo. Só que a gente sabe que o dinheiro do governo não flui assim. Alguém paga para outra pessoa receber.
Eu pago os meus impostos, você paga os seus impostos para que alguém venha receber, como vários incentivos a certas pessoas, certo? E o quilombo é isso, ninguém trabalha e todo mundo é sustentado pelo governo. Gente, eles são cidadãos como nós. Eles deveriam trabalhar e pagar seus impostos como nós. Só que não, a gente está trabalhando em detrimento de algumas pessoas que não trabalham. Infelizmente, a verdade é essa. E outra, eu tenho um amigo no Rio de Janeiro, mais especificamente, que ele é neto de escravo. A avó dele foi escrava, nasceu na lei do ventre livre, só que ninguém contou isso para ela e ela trabalhou e foi escrava numa casa de família a vida inteira. E no Rio de Janeiro surgiu um tempo uma política que iam dar, digamos, R$3.000 por mês para a vida inteira de todas as pessoas que comprovassem que iam ser descendentes de escravos. Aí eu pergunto, ele merecia? Merecia, era neto de escravo, só que ele é branco, louro e dos olhos verdes. Por ironia do destino, ele nasceu com um fenótipo que não diz acordo com... Não condiz, né, no caso, não condiz com a descendência dele. Como é que vocês enxergam hoje? A gente vai dar uma pausinha aqui rapidinho. A Renata Botelho, ela diz, #ele não. Adriana Assunção, meu candidato vai ganhar. E a Ellen Gabriele, ele não. Muito obrigado pela participação. A gente continua recebendo aqui vários comentários. Não deixe de mandar os comentários para a gente. Como é que vocês enxergam hoje o cenário político do Brasil? Porque a maioria dessas pesquisas, a gente vê que o número de indecisos e o número ainda de brancos e nulos, ele supera, ele está sendo maior do que às vezes o primeiro candidato. Como é que vocês veem hoje? Vocês acham que o cenário político está afastando muita gente, vai afastar muita gente das urnas, de ir até as urnas e decidir o voto? Eu quero ouvir primeiro a Nanda. Acredito que sim, porque os partidos, primeiramente que PSDB e PT, né, sempre ficaram batendo de frente. Então, a imagem do PT, ela ficou muito desgastada após o golpe de 2016. E isso é um fato que fez muitos eleitores do PT, eles se resolvessem abster. E muitos passaram a ser hoje eleitores do Ciro. E outros por não compactuarem com o Ciro. Assim como não compactuar com as ideias do Bolsonaro, eles preferem se abster, porque, mesmo o discurso de sempre, as pessoas elas não procuram se informar, então elas costumam falando, todo mundo rouba, todo mundo vai entrar lá, vai ser a mesma coisa. Mas a gente tem que tentar apostar num novo, a tentar apostar em algo que nós acreditemos de acordo com nossas ideologias, porque todo mundo tem ideologia, vai ser o correto e o melhor para todos, e não só para um grupo de pessoas, mas para todos. Eu vou fazer a pergunta para a Flávia, mas quem você acha que vai para o segundo turno? Eu acredito que vai Haddad e Bolsonaro. Haddad e Bolsonaro. Primeira a pergunta que eu fiz, aí depois você responde essa segunda, quem você acha que vai para o segundo turno. Tá. Como é que você vê o cenário político hoje? Bom, eu do Brasil? acredito que o cenário político de hoje é o seguinte, as pessoas cansaram daquela velha política. Todas as pessoas que entram lá, entram para roubar e chega a um certo estágio que um partido está mancomunado com o outro, é PSDB apoiando o PT, que está apoiando o PMDB, que está a base aliada do PP, e virou aquela política que, poxa, todos são iguais. No final, todo mundo é farinha do mesmo saco. E nesse cenário, pessoas que não gostavam de política, como eu, são obrigadas a se posicionar politicamente, porque está vendo que tem alguma coisa de errado. Eu odiava a política, até 2014 meu voto era nulo. Só que em 2014, quando eu vi toda aquela situação de pessoas tentando tirar a Dilma, pessoas tentando deixar a Dilma, eu decidi me posicionar politicamente. Fui pesquisar, fui estudar e por isso que eu estou aqui. Hoje em dia eu apoio um candidato que veio do nada. Ele nunca tinha tentado ser presidente antes. Só que impelido pelo povo, né, ele tentou apostar numa política nova. E até porque ele já tem 27 anos, né, de parlamentar. Nunca foi comprovado nenhum roubo sobre ele, já tentaram falar várias coisas, inclusive da JBS Friboi, e ele nunca foi um candidato assim que roubou o país. E quem você acha que vai para o segundo turno? Bom, eu acredito que o Haddad vai para o segundo turno, até porque os eleitores do Ciro, eu acho que eles estão muito indecisos ainda, muitos estão virando Haddad. Então vai ser Bolsonaro e Haddad? Eu acho. Então vamos à nossa última frase dita por ele. Aspas. Seria incapaz de amar um filho homossexual,
Prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Ele disse isso em entrevista sobre homossexualidade à revista Playboy em dezembro de 2011. Ananda? Bom, primeiramente, falar da comunidade LGBT dessa maneira, é uma comunidade que sempre está... as pessoas costumam dizer que eles querem regalias. Não são regalias, são direitos que sempre foram negados. Direitos que, por exemplo, quando o Jean Willis apoia a causa, eles deturpam. O que acontece é a mesma coisa com o feminismo. O movimento ele é deturpado por parte de uma camada da sociedade que ela é, como posso dizer, religiosa. Não que os homossexuais não sejam, porque eu sou religiosa, no entanto, em momento algum eu vou deturpar um movimento que está buscando o direito deles, que é o que acontece. E ter um posicionamento de que prefere um filho morto a um filho homossexual em um país que mata homossexuais pelo simples prazer, pelo simples fato da pessoa ser homoafetiva, é inadmissível. Flávia? Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que não odeio homossexuais, inclusive eu tenho vários amigos que são homossexuais, nunca os tratei de maneira inferior por causa disso, tá? Mas, primeiro, o Bolsonaro aparece momentos que ele odeia e parece momentos que ele diz que ele não tem nada contra. Eu sei que uma coisa é você ser contra a sua pessoa, contra alguma coisa, e outra coisa é você querer impor aquilo como lei. Em momento nenhum eu vi o Bolsonaro impondo leis contra gays. A única lei que ele impôs foi sobre o kit gay, que é para crianças a partir de 6 anos de idade. E acredite, eu tenho uma prima de 5 anos de idade, eu já vi nos livros dela erotização de pessoas, como se aquelas crianças já fossem erotizadas desde a infância, desde a primeira infância. E eu acredito que a infância de uma criança é sagrada, ela vai aprender coisas de sexualidade durante a sua vida. Mas não desse jeito. Então, em relação ao homossexualismo, o Bolsonaro é um candidato polêmico, mas eu acredito que em momento nenhum o parlamento até mesmo vai deixar ele aprovar algum tipo de lei contra os homossexuais. Pois é, mas vocês são educadoras de matérias, de disciplinas diferentes, né? A Ananda é de geografia, a Flávia é de matemática. Você não acha que denominar kit gay para um aluno, para uma criança, não vai de encontro àquilo que a gente sempre ouviu em sala de aula? Vocês não acham assim, um pouco agressivo, Ananda? Sim, e primeiramente que kit gay nunca existiu. O que verdade. existe sim cartilhas que nunca foram distribuídas. Esse livro didático, que deve chegar todo ano, não chega, quem diria a cartilha. Outra, quando se trata de kit gay que falam de quê? De educação sexual, o que é necessário. As crianças não conseguem identificar quando elas estão sendo abusadas dentro de casa. Então, por exemplo, tem matérias, é só buscar na internet diversas matérias de crianças, de várias crianças que denunciaram após uma palestra, após escutarem que aquilo é errado, após escutarem que elas estão sendo violentadas. Então, quanto mais cedo ensinar, não é ensinar essa criança o que seria, por exemplo, erotizar uma criança, mas ensinar para ela, isso pode, isso não pode, ninguém pode tocar no seu corpo. Ninguém pode lhe violar. E nós, como educadoras que somos, nós devemos colocar isso, por exemplo. Eu dou aula a 6º e 7º ano e eles são super espertos. E a gente tem que tentar, da maneira deles, para a idade deles, inserir aos poucos o que é correto e o que não é correto para a sociedade, não de acordo com os nossos princípios. Flávia? Bom, essa palavra kit gay realmente não existe, assim como a palavra cura gay não existe. São palavras termos que ficaram conhecidos, certos materiais muito polêmicos, certo? O kit gay, na verdade, ela falou que nunca foram entregues nas escolas. Isso não é verdade, porque eu conheço uma professora que me mostrou vários materiais que chegaram na escola dela, mesmo após serem barrados. Ou seja, O que continha esse material, só para a gente entender? Bom, até o Bolsonaro tentou mostrar no Jornal Nacional um livro do kit gay que tinha uma criança e um lugar para você colocar o dedo exatamente onde é o pênis do homem. Isso é um absurdo, gente. Isso são coisas que não é para criança ficar sabendo. É coisas que até para nós adultos já é uma coisa chocante. E de onde que vem esse kit gay? Bom, eu acho que foi os parlamentares que colocaram, porque foi um material que tentou passar na Câmara. Ok. Veio esse termo.
Bom, a gente vai dar uma interrompida rapidinho, vamos ver os nossos comentários, a gente agradece. O Júnior Garcia, Bolsonaro me representa neste país. Andresa de Jesus, Bolsonaro não deve nem ser candidato. Gabriele Gomes, Bolsonaro nunca. Marcelo da Silva, aceita que Bolsonaro será nosso presidente. A gente já está acabando o nosso tempo, mas a gente quer ver qual que é a opinião de vocês. Como eu falei ainda há pouco, isso era um grupo de WhatsApp, virou um grupo no Facebook e agora vai até as ruas. Tanto que a gente está vendo, vamos cobrir semana que vem, caminhadas contra, caminhadas a favor. Como é que vocês veem esse cenário hoje que saiu da internet e agora vai até as ruas? Já é para as tuas considerações finais, eu queria que você explanasse para a gente o que você acha, o que você está achando dessa grande mobilização de Bolsonaro nunca. Eu acredito assim que finalmente nós mulheres estamos, após a Primavera Feminista, né, dando a nossa cara a tapa, mostrando que de fato nós somos capazes e que nós vamos reverter esse quadro. Por exemplo, surgiu muito na internet: vão mulheres, vocês vão mudar o Brasil. Por quê? Infelizmente o Brasil ele ainda é um país muito machista. Então quem está batendo de frente somos nós mulheres, não que muitos homens não estejam aderindo ao movimento conosco, sim estão. Mas como nós falamos, no momento nós somos protagonistas. E nós estamos muito orgulhosas disso, porque não foi fácil chegar à democracia e ter a voz que hoje nós temos. Então, ganhar as ruas é uma maneira de mostrar a nossa força, de mostrar que nós estamos aqui e que nós vamos à frente. Livro ou arma? Livro, sempre. Flávia? Qual foi a pergunta? A pergunta é, era um grupo que foi criado no Facebook, foi criado na internet e hoje, pela mobilização que vocês estão tendo, né, de tanto contra quanto a favor, vai até as ruas. Sim. Então vão ter mobilizações semana que vem, nessa semana que antecede as eleições, de pessoas que são contra e pessoas que são a favor do Bolsonaro. E a gente quer ver qual é que é a tua visão sobre esse grupo que saiu da internet e agora está nas ruas e está polemizando aí, tanto que hoje a gente abre as redes sociais, só se fala em política. Exatamente. Bom, eu acredito que muitas pessoas deram crédito ao Jair Bolsonaro porque ele é um candidato diferente, porque ele é um candidato honesto. Inclusive, ele não tem nem partido certo. Você vê que de 3 anos para cá ele já mudou várias vezes de partido. E as pessoas estão dando um grande apoio para ele, por ele ser um candidato que fala muitas coisas que as pessoas já tinham para si. Não é que as pessoas estão seguindo ele, é que ele veio com pensamentos que nós já tínhamos antes e por isso nós estamos fazendo campanha gratuita para ele. Sabe, as pessoas se viram mobilizadas a fazer uma campanha, porque, poxa, o cara levou uma facada no meio de uma multidão, veio alguém e deu uma facada, será que se todo mundo não está contra ele, é porque tem alguma coisa errada? O sistema é completamente corrupto. Exatamente, todos os outros partidos estão se unindo para derrubar o Bolsonaro. Arma ou livro? Livro. Ok, muito obrigado, Flávia, muito obrigado, Ananda. A gente vai ficando por aqui. Você pode rever esta live tanto no portal Roma News quanto no YouTube e nos acompanhe pelas redes sociais e pelo canal 523 da Roma Cabo. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau.